Quando nós temos um corpo, esse corpo ele é unicamente adequado para ser o masal nessa vida. Um corpo anterior já não serviria. Aquele corpo que você teve na outra reencarnação já não serviria. Então esse corpo, independente de como ele seja, ele é escrito, desenhado, é feito um designer para que essa parte de alma que você tenha possa caber nele. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura do Zohar, né? E vai continuar aqui, ó. Aquele cujos olhos são azul amarelados tem loucura nas veias, não é? Olha, quer dizer, a questão das veias aqui é onde corre o sangue, né? Que é nefesh. Veja, olha a linguagem metafórica que está sendo usada aqui, ó. Se você literaliza isso aqui, ó, toda vez que você vê uma pessoa com um olho azul amarelado, você vai achar que essa pessoa tem loucura nas veias, mas aqui não está falando disso, tá? A gente vai perceber já. E por isso ele sofre de megalomania e é grandioso nos modos e na linguagem. Na discussão ele é facilmente derrotado. Ele não merece ser instruído no significado místico da Torá, pois não aceita a Torá humildemente, tá vendo? Ele não aceita humildemente. Vamos ver aqui uma coisa muito importante na Torá e que a gente deve trazer para a nossa vida. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a gente falou do Cora, tá vendo? Que ele era filho de Eleazar. Ele diz aqui que ele juntamente, né, com Datã e Aviram, tá vendo? Ó, dois homens bem grandes, ó. Vedatã, tá vendo? Datã, que tem gematria aqui 454. E ele, juntamente com Abiram, tá vendo? E Abiram, os dois, eles eram filhos aqui, ó. Eles eram Binei Eliave, não é? E também filhos de Pelet. E aqui diz que eles eram filhos, ó, de Ruben, tá vendo? Quem que eles eram? Da tribo de Ruben. Prestem atenção, então. Eles levantaram-se contra Moshe com 250 israelitas, cujos chefes das comunidades escolhidos na Assembleia, homens de reputação. Tá vendo? Eram Anashi, né? Anishishem, tá vendo? Eram homens de reputação, eram mestres de Torá. O que que eles se levantaram? Contra Moshe. Ou seja, eles se levantaram contra o seu Moré. Eles foram contra o ensinamento do seu Moré. Eles foram contra aquilo que estava ensinando a eles de uma forma profunda. Por quê? Cora tinha esse problema aqui, ó, na configuração do seu nome, tá vendo? Então ele tinha problema. Ele agia demais, às vezes ele falava e não agia, não é? E ele estava lá no mês de Tamuz, tá vendo? Ó, indo já para o mês de Tav. O que que aconteceu? Eles se rebelaram contra ele. Também On, aqui, como é dito aqui, ó, On também estava, ó, e On também estava nessa rebelião, só que On foi salvo. Sabe por que que On foi salvo? Porque o Cora, ele ia na barraca de todo mundo falando mal de Moshe. E ele ia na coisa de outro, ele pegava a Torá, tá vendo aqui? Olha só, o Moshe, ele tá querendo falar que a Torá começa com Beit, mas ela começa com Aleph. O Moshe, ele tá deitando com as mulheres israelitas. O Moshe, ele tem interesse em colocar, em fazer nepotismo. Ele colocou o seu irmão na frente de tudo. O Aharon, veja, isso não é justo, gente.
e botou outras pessoas no meu lugar. Na verdade, quem tinha que ser o líder de tudo isso, olha, eu sou um homem de Torá, eu sou um homem imenso de Torá, como é que isso pode acontecer? E aí diz que ele se dirigiu junto com Datã e Abirã, viu? E foram lá brigar com Moshe, né? E eles eram exatamente da tribo de Ruben. Se a gente pega aqui e vê que o defeito está na letra Re, e eles eram filho de Ruben, não é? E eles estavam saindo do Egito ali. Essa discussão é sobre essa questão da alma estar saindo do Egito, né? E a gente sabe que essa palavra Datã, ela tem a ver com um esquadro. Você está sendo esquadrejado, você está sendo ensinado a entender essa Torá. E veja só, e aí o que, que aconteceu? Eles se levantaram com 250 homens. O que, que é 250 homens? Gente, é muito bonito isso aqui. 250 homens tá dizendo algo muito importante para a gente. O que, que Deus diz através de Shilomon, né? A alma do homem é a vela de Deus, não é isso? É Ner, é o candeeiro de Deus. Então veja, o que está falando aqui para gente? A gente tem que pesquisar, não é? Provérbios 20, 27, vamos ver aqui, ó. Provérbios, vamos lá. Tá aqui, ó, Provérbios, no 20, no 27, tá escrito aqui, olha só. Ó, Ner, Adonai, Neshamot, Adão, Rofesh, Kol, Hadrei, Batem. Veja, aqui é a palavra Ner. Aqui eu tenho 50 do Num e 200 de quem? 200 do Reis. Olha que coisa bonita que a gente vai aprender agora. Então, aqui o Cora estava indo com a sua alma, né, a sua Neshamot, todas essas Neshamotes envolvidas aqui estavam indo contra quem? Moshe. Tá vendo? Internamente, então, toda essa questão muito profunda dentro da Torá estava indo contra o coração espiritual. A intelectualidade batendo, então ele levantou-se contra Moshe, que tinha ensinado a Torá, que tinha trazido a Torá para ele, ensinado a Torá para ele, e agora ele ia combater exatamente Moisés e Araão, tá vendo? Eles se reuniram contra Moisés e Araão. Isso é o que nós chamamos de quando pessoas que são tolas, elas querem enfrentar alguém que ensina a Torá. Então elas vêm com a sua argumentação, com as suas ofensas e vêm para derrubar a Torá. Porque a intenção não era derrubar Moshe. A luta aqui não era só contra Moshe. Ainda que a gente sabe que Moshe é um nível muito grande da alma. E diz aqui que quando Moshe ouviu isso, ele caiu com o rosto no chão. Ele ficou desesperado. Veja, o Cora que estava aqui, ó, ele continuou. Ele falou sobre amanhã pela manhã, Adonai, ó, o nome que ele usa, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então veja, então ele usou o nome aqui Adonai. Deixa eu só conferir aqui. Na verdade, tá aqui, ele usou o nome Adonai, tá vendo? Todo o alfabeto hebraico, ele falou que toda certeza que amanhã pela manhã dará a conhecer quem é Deus e quem é o santo, concedendo acesso direto àquele que Deus escolheu. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Façam isto, você, Cora e todo o seu bando, pequenos braseiros, todo mundo tinha que acender a sua alma, tá vendo? E amanhã ponham fogo nele, dente incensos sobre ele, diante do Senhor. Então o candidato a quem Adonai escolher será o santo. Vocês foram longe demais, filhos de Levi, diz aqui. Moisés disse ainda a Cora, ouvi-me, filho de Levi, ele diz, né? Ele participa aqui, ó, ouvi-me, filho de Levi. E ele começa agora um assunto muito sério, porque agora já não era mais uma questão
de briga entre homens não é suficiente para você o que Deus de Israel tenha separado da comunidade de Israel. Você é um levita, lhe dando acesso direto para cumprir as questões do tabernáculo de Adonai e para ministrar a comunidade, servi-la. Veja, agora que Deus avançou com você e todos os seus companheiros levitas com você, você também busca um sacerdócio. Veja, na verdade é contra Adonai que você e toda a sua companhia se uniram, pois quem é Arão para que você o insulte? Não é? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles disseram, não iremos. Ou seja, eles não ouviram o seu Moré. Eles foram contra ele. E essa história aqui é muito mais profunda dentro da Torá, porque isso aqui é a promessa de Rubem, né? Eles são da tribo de Rubem, como a gente viu em cima, que ele falou assim para Jacob: eu vou lá no Egito, vou levar o seu filho e vou trazer ele de volta, e se que era, no caso, Benjamim, não é? Eu vou trazer ele de volta, e ele não trouxe. E ele prometeu com a sua boca: não prometa, não fale aquilo que você não vai cumprir, não diga nada, economize palavras, tá vendo? Para que você não possa no futuro jogar para o universo uma coisa e isso vai cair na tua cabeça. Vai cair sobre os seus ombros e depois você vai perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque você falou. Então mantenha-se em silêncio, tá vendo? E eles disseram, não iremos. Isso aqui está acontecendo justamente por causa do que foi falado lá atrás. Não é o suficiente que você nos tenha tirado de uma terra que mana leite e mel, quer dizer, você tirou a gente, né? Lá de um local, lá do Egito, tá vendo aí? A discussão aqui é sobre a saída do Egito. E para que morramos nesse deserto, aí quer dizer, o que já estava sendo salientado aqui é que eles estavam já entrando na recepção. E também agora você vai ter domínio sobre nós com essa Torá, não é? Já me fez raspar a cabeça, fez tudo, e agora, mesmo que você nos tivesse levado a uma terra que mana leite e mel e nos dado posse dos campos e vinhedos, você deveria arrancar os olhos dos envolvidos, ó. Você deveria mexer lá naqueles mundos, né? Lá em cima, e deveria mexer nessas coisas. Nós não iremos, né? Como a história lá do Jonas. Moisés ficou muito magoado e disse a Adonai: não preste atenção na obração deles. Eu não paguei com mal nenhum deles, nem prejudiquei nenhum deles, não é? E Moisés disse a Coré: amanhã você e todo o seu grupo comparecerão diante de Adonai, você, eles e Araão. Cada um de vocês pegue o seu braseiro, coloque incenso sobre ele, cada um de vocês traga o braseiro diante do Senhor, 250 braseiros, tá vendo? Você, Araão, e traga os seus braseiros. Cada um pegou um braseiro, colocou fogo nele, colocou incenso sobre ele, sentou-se à entrada da tenda do encontro, assim como Moisés, tá vendo? Todos juntos, e Araão. Cora reuniu toda a comunidade contra eles, tá vendo? Ele reuniu na entrada da tenda do encontro, todo mundo já estava a ponto de matar os dois. Então, na presença de Adonai, apareceu para toda a comunidade. E Adonai falou a Moisés e Araão, dizendo: afaste-se dessa comunidade. Toda vez que tiver uma pessoa querendo prejudicar os estudos da Torá, querendo trazer mal, aspectos negativos sobre questões dentro da nossa comunidade, ó, afaste-se dessa comunidade, para que eu possa aniquilá-los no instante, tá vendo? E diz aqui, mas eles caíram com o rosto no chão e disseram, ó Deus, fonte do sopro de toda a carne, tá vendo? Ó, Deus é, ó, o Ruha, não é? De toda a carne. Quando um membro pecar, você ficará ilado com toda a comunidade? Ou seja, será que Deus vai ficar contra todo mundo? Adonai falou a Moisés dizendo: fale à comunidade e diga: retire-se das moradas de Cora, Datã e Abiram. Retire-se, saia, porque já foi
dado o que vai acontecer aqui. Moisés levantou-se, foi até Datã e Abirã, seguido pelos anciões de Israel, e se dirigiu à comunidade dizendo: afaste-se da tenda desses homens ímpios. Está vendo? Uma ordem para você se afastar da mão, do local de pessoas ímpias. E não toque em nada que pertença a eles, para que não seja exterminado por todos os pecados. Então eles retiraram da morada de Cora, Datã e Abirã. Ora, Datã e Abirã tinham saído e ficaram à entrada das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos adultos e seus pequeninos. E Moisés disse: nisto sabereis que foi o Senhor que me enviou para fazer todas essas coisas e que eles não são da minha autoria. Essa Torá não é da minha autoria. Isso que eu estou falando aqui não é brincadeira. E se a morte dessas pessoas e de toda a humanidade, né, e da sua sorte é o destino comum da humanidade, ou seja, se ele morreu como todo mundo morre, um ataque cardíaco, alguma coisa nesse sentido, não foi Adonai que me enviou. Era outra força, então isso era possível. Mas se fizer algo inédito, de modo que a terra abra sua boca e engula todo aquilo que lhe pertence, eles desçam vivo ao Sheol, vocês saberão, né, que os envolvidos desprezaram Adonai. Olha só. E aí, mas ele terminou de falar todas essas palavras quando o chão sobre eles se partiu e a terra abriu sua boca e engoliu com todas suas famílias e todo o povo de Cora e todos os seus bens. E eles desceram, vivo ao Sheol. Com tudo que lhe pertencia, a terra fechou-se sobre eles e desapareceram no meio da congregação. Gente, gente, olha o que a Torá vai ensinar para a gente aqui agora. Os terrilins dos filhos de Cora diz o seguinte: olha que bonito, vê como que a gente consegue chegar nesses ensinamentos sem nem estar pensando nisso. O Eterno falou para a gente, ó, Lemanetserra, Mishikil, Levinei Cora, né? Aqui está falando de Netzar, ou seja, a Sefirá de Mosher. Aqui tem 70, tá vendo? Aqui são os segredos dessa Torá. Olha que coisa bonita. E aqui é o que? Um Michelei. Lembra que a gente já viu isso? Ó? Michelei, um provérbio aqui do sol, de tudo que o Eterno fez, não é? Diz aqui, ó. Eles dizem aqui, ó, que Ayal Taerog El Afiká Maim Ken Nefeshi. Tarug Eleha Elohim. Como uma corça clama por água, minha alma clama por ti, ó Elohim, ó Deus. A minha alma, diz ainda aqui, ó, nafeshi le Elohim, leal, rai, mati. Avô verá penei Elohim. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, o Deus vivo, o Deus Raim. Ó, quando irei aparecer diante de Deus, diz aqui. E ele diz aqui, Raite, Raitá, Li, Da, Meati, Lehem, Umam, Vilaila, Be, Emor, El, e Ko, Rayon, e Eloheiha. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Sempre sou provocado como onde está seu Deus? E eles continuam. Vamos ler em português. Quando penso nisso, derramo minha alma, como caminhei com a multidão, movi-me com eles, a multidão festiva até a casa de Deus, com alegres gritos de louvor. Olha, eles gritavam de louvor à presença divina. E ele diz: por que está tão abatida, minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Tenha esperança no Deus, em Deus, ainda eu louvarei sua presença louvadora, tá vendo? Ainda chegarei lá. Ó meu Deus, a minha alma está batida, por isso penso em ti, nessa terra do Jordão e do Hermon, no Monte Mizar, e onde o fundo chama profundamente, o rugido das cataratas. Todas as suas ondas me varreram. Durante o dia, o Senhor me conceda seu fiel cuidado, para que à noite uma canção para Ele possa estar comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Baruch Hashem. Digo a Deus, minha rocha, por que você se esqueceu de mim? Por que devo andar na escuridão, oprimido pelo meu inimigo? Esmagados meus ossos, meus inimigos me insultam, zombando sempre de mim.
onde está o meu Deus? Por que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Tenha esperança em Deus, eu ainda louvarei Ele, meu socorro muito presente, meu Deus. Veja, acontece uma coisa muito especial aqui, e aqui a gente tem algo muito bonito a aprender. Diz os nossos midrashins, os nossos sábios, eu aprendi isso com um mestre cabalista da Espanha, e aqui outros mestres cabalistas que estudam essa Torá, não há 10, 20, 30 anos, mas que vêm de famílias muito antigas, estudando há 400, 500 anos essa Torá, e nós fomos agraciados por receber esse presente para poder passar para vocês. A gente então tem o prazer, não é, de ter essas informações, que não são informações que são colhidas por aí, nem são informações que se acha na internet. São informações que realmente são reais e que você pode procurar para todo lado e você não vai achar. A história aqui é a seguinte: quando Cora ele foi na rebelião contra Moshe, os filhos dele chegou no último momento e falou: nosso pai está errado, e saíram. E eles caíram nas lajes do inferno. O Guerrinão. Você sabe que o inferno ele é feito de degraus. Dependendo do nível de pecado, a pessoa vai lá no fundo e depois para ela subir é complexo. Os graus de limpeza são muito sérios. E eles caíram na laje. E diz que quando eles caíram na laje desse local, eles ficaram num sistema muito horrível. Então eles tinham que acordar todo dia de madrugada, orar, estudar a Torá, e levavam mais um pouco. E com muita dor, você vê pelo Terrilim, muita dor, a presença divina não estava mais sobre eles, e eles falavam, né, como a corça, lembra? A corça ela corre e olha para trás, a Shekhinah ela corre e olha para trás para ver como você está indo. E eles levantavam, estudavam, e diz que de dia eles se escondiam de novo nas suas tumbas. E assim eles fizeram durante, parem para pensar, 38 anos. 38 anos foi o tempo que eles demoraram para consertar esse erro que eles cometeram. As pessoas hoje, elas não sabem o que é uma cabala, elas não sabem o que é estudar essa Torá, e elas estão muito enganadas sobre muitas questões dentro dessa Torá. Quando a gente pega, seja um rabino também, alguém que ensina a Torá, a gente tem que respeitar muito. Não devemos concordar com tudo, lógico. A gente deve concordar com aquilo que está dentro da Kabbalah. Mas a gente deve respeitar muito. Por quê? Porque quando o próprio Cora, que era muito desenvolvido, e ele vai contra o Moshe, que era muito mais alto do que ele acaba, então, a gente vai ver essa reencarnação, ou já viu, não sei, acho que já vimos. O que acontece? Ele então comprou um problema para a vida dele, porque ele não foi contra Moshe. Vê no final, Moshe fala assim, você não errou contra mim, você errou contra a Torá do Eterno. Imagine, muitas vezes, tem esse aluno que foi brigar com Moshe, era muito, né, é, muito elevado, conhecia muito a Torá, mas ele queria brigar com Moshe. Moshe estava num nível muito alto, e aí o que acontece? Ele acaba então atropelando alguns argumentos da Torá. O próprio Moshe vai levar muito, né, essa questão desse personagem. E o que acontece? Quando isso acontece, não é? Ele então comete um erro no caminhar da Torá. E nós temos um profeta na Torá chamado Samuel. E a mãe dele era Hana, né? E ela amava muito o Senhor, não é?
E ela engrandecia o Senhor de tal forma. Hoje nós temos uma oração silenciosa, não é? Que é chamada da oração de Hana, né? E diz, e aqui esse livro é muito bonito e tem muitos segredos escondidos. Veja, e aí ela vai fazer uma oração e Ana orou, tá vendo? E Ana orou, e meu coração exulta no Senhor, eu triunfei no Senhor, eu regozijo com os meus inimigos, alegro-me com a tua libertação. Não há santo como o Senhor, na verdade não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Não fale mais com orgulho elevado, nem deixe nenhuma arrogância cruzar os seus lábios, pois Hashem é um Deus onisciente, porque as ações são medidas, ou seja, ele mede as ações. Os arcos poderosos são quebrados e vacilantes são cingidos de força. Um homem, uma vez saciado, deve alugar dinheiro para comprar pão. Um homem antes tinha fome, não tem mais fome. Enquanto a mulher estéril dá à luz a 7, tá vendo? A mãe de muitos desaparece. O Senhor causa a morte e dá vida, lança no Sheol e levanta. Então, quando ela fala aqui que lançou no Sheol e levanta, a alma de Cora está nascendo em Samuel. Existe aqui um segredo muito profundo sobre essa questão do nome de Samuel. Então, se você descodificar aqui, você vai achar facilmente aqui, ó, Shin, Men, Lamed, o Vav, o nome de Samuel. E o que que acontece? Então, aqui ela está trazendo de lá o próprio Cora. Veja só, o que que a gente está entendendo aqui? O Cora, ele por um pouco de ciúme, vamos voltar aqui agora para aquela palavra ner que a gente tinha visto. A gente está tentando fazer uma construção com vocês aqui de tudo. Chegamos nessa palavra ner, não é? Deixa eu ver se está aqui, ó, a palavra ner. Muito bem, vamos olhar aqui e perceber o que está sendo falado aqui para nós. E muito bem, olha que coisa bonita. Quando eles foram levar os seus incensários, o que que significa a reza mais santa que tem na Torá? É o Ketorete. Por que o Ketorete? Porque o Ketorete é uma fumaça que sobe, você não pede nada. Você só oferece porque você ama Hashem. Então você acende o seu candeeiro, né, para mandar para Hashem, olha, Senhor, eu te amo. Olha, eu entendo a sua Torá. Obrigado, meu Pai, por o Senhor me fazer entender essa Torá. Isso vai ser a salvação da minha alma. E eu nem tinha merecimento disso. Poxa, como eu posso fazer o melhor para o Senhor? Além que o Senhor ainda me deu a vida, não é? O Senhor me deu a vida e agora, olha como é que eu posso te servir. Eu posso acordar de madrugada, posso estudar essa Torá. Como eu posso te oferecer alguma coisa? O Senhor já me deu tudo. Mas o que que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário. Elas vão para Hashem, ainda vão reclamar e vão falar: não aguento mais, o Senhor está acabando com a minha vida. Não, o que que os coraitas falaram? Ah, Senhor, o Senhor acabou, afastou a sua presença, Sheriná. Os inimigos, os demônios estão nos atacando direto, falando que não tem mais salvação para nossa alma. Mas nós acreditamos em Ti, ainda que passaram-se 38 anos de luta espiritual. Nós erramos, mas nós reconhecemos os nossos erros e vamos reconhecer isso. Por isso que quando você pega essa palavra né e você rompe aquela película da recepção, o que que acontece? Você então vai ter um num, não é isso? Um num e um reis. Aqui, ó. Olha, a gente já ensinou sobre isso para vocês. A gente está repetindo aqui para vocês verem como que essa Torá é bonita, não é? E como ela tem um remédio muito bom e que conserta a alma. Muito bem. Agora a gente precisa da letra Num para formar o que é né? Não é? A nossa alma, ela precisa dessa Torá. Essa Torá é algo incrível, ela tem um remédio muito profundo e esse remédio ele serve para isso. Veja, na verdade, quando você forma a letra Ner, ó, você formou a letra Tav, que é a letra aqui, ó, que vai fazer com que você possa juntar através da não recepção, não é?
da não recepção, você possa juntar o weight. Não estou conseguindo levar tudo, vamos botar aqui primeiro esse, ó. Juntar o planeta Lua e Yesod dentro de você e chegar a isso. E aí você agradece a Hashem, como os coroítas, fala assim, Hashem, eu não estava entendendo essa Torá, agora eu sei que lá atrás eu tinha arrumado um problema, nessa vida também, o Senhor me dá mais uma chance. Mesmo que eu tenha que estar nesse lugar, mesmo que eu possa entender as coisas de forma errada, eu não estou entendendo a minha vida e etc., me ajuda. Então é assim que é. O Senhor faz como a corça, corre e olha para mim. Por favor, olha para mim, eu quero te dar o meu melhor. Eu quero te dar o melhor da tua alma, eu não quero receber nada de ti. Eu quero te servir com todo o meu ser. Por favor, me ensina a sair do mundo da recepção e entrar no mundo da doação. Uau! Aí quando o Eterno vê isso, vai acontecer o que nós vamos entender agora. Perceba que aqui, olha, no nosso a gente vai ter uma história muito bonita aqui, ó, tá vendo? Aqueles cujos olhos são pálidos, com uma certa mistura de um tom esverdeado, é um temperamento irascível, mas também costuma ser bastante benigno no coração, mas quando ele fica com raiva se torna cruel, e assim vai seguir aqui toda essa questão que depois a gente vai analisar um pouquinho melhor aqui. Quando a gente está falando dessa questão das cores, a gente está falando da Torá. Nós devemos sair do nosso mundo de entendimento, não é? Não é a paleta de cores aqui, ó, que a gente está vendo, tá vendo? Essa paleta, mas é usado que o próprio ser humano ele tem como enxergar 7 cores. A mistura dessas cores, tá vendo? Ó, Enai aqui, ó, tá em Rorimá, e depois você tem aqui, ó, Nikvei Enai. Enai, Nikvei Enai, que são as pupilas, olha, olhando aqui, ó, olhando as cores. Vamos lá ver isso aqui, que coisa bonita. Então, quando a gente vai falar aqui, não é? Aqui tem muito segredo para a gente aprender. Veja, aqui, ó, você está vendo a paleta de cores, mas não é nada disso. Isso é uma metáfora. Uma metáfora para o quê? Para as nossas sefirotes. Vamos entender. Essas sefirotes aqui de cima são chamadas de brancas, mas elas não têm cor, né? Elas não têm cor. Por isso que são 7 palavras de cor. Às vezes sim, né? Chamada de vermelho, etc. A gente vai ver isso na segunda árvore sefirótica. Mas é dito que aqui mesmo não tem cor, não é? E essas falta de cores nessas sefirotes, olha lá, ó, a gente bota um branquinho para a gente poder entender, não é? Aqui a questão da recepção é muito grande. E aí, deixa eu só voltar aqui, gente, que eu quero, na verdade, trazer uma outra análise, né? Deixa eu voltar aqui. Na verdade, a gente tem as colunas, não é? Da árvore sefirótica. Essa primeira coluna, ó, essa primeira aqui, ó, ela é branca. Ela é branca e então tá mostrando pra gente o que significa. Que é branco realmente? Não, é uma forma da gente entender. Se tá branco é porque não tem recepção, tá vendo? Não tem recepção. O lado esquerdo, ele já vai ser o lado de Gevurah e vai ser todo vermelho. Esse nível aqui, ele é vermelho, isso significa então que é recepção, não é? E a parte central vai ser toda da Tiferet, que vai ser toda, apesar que Keter é branca, a gente está fazendo aqui uma metáfora, né? Tá olhando aqui e vendo aqui, ó, tá vendo amarelo? Tá vendo? Essas 3 linhas são assim, direita branca, esquerda vermelha e Tiferet amarelo. Muito bem. Quando a gente vai separar agora as sefirotes, elas também vão ter cor. Keter vai ter nenhuma cor. Agora sim, a gente está vendo os aspectos de como essas paletas de cores são montadas. Está vendo? Keter, Rorimá, não é? Aqui, na verdade, Keter a gente botou branco, mas ela não tem cor nenhuma. Aqui, Rorimá vai ser branco, branco, não é? Binar vai ser vermelho, o mais vermelho mais perfeito que tiver vai ser binar.
E aí assim vai seguindo. O Zerampim vai ter um verde perfeito. Então, é, toda. Aí a gente sabe que também vai se dividir dentro das Sefirotes. Mas todo esse Zerampim aqui, ó, o rimar é branco. Agora sim, a gente vai ver o resto das Sefirotes. Aqui é tudo verde, tá vendo? Tudo verde. Por que verde? Porque é assim que os nossos sábios trouxeram essa configuração. E Malhut é a terra, não é? A gente sabe que tem uma cor preta que recebe de todos esses. Veja, qual é a ideia aqui? É realmente as cores? Não. O Eterno falou, ó, veja que vocês estão olhando para cá, vocês só viram uma escuridão. E as cores? Quais cores eles viram? As cores de como se deve olhar as questões nesse mundo. Veja, nós temos uma tabela de mistura de cor. Tá vendo? Amarelo mais laranja dá vermelho. Vermelho mais amarelo, laranja. Azul mais vermelho, roxo. Amarelo mais azul, verde. Amarelo mais verde vai dar azul. O branco mais preto vai dar o cinza. O vermelho mais o branco vai dar o rosa. E assim, ó, o laranja com branco vai dar uma cor de pele. O vermelho mais o verde, o marrom. Laranja com roxo, marrom, terra. O roxo mais o branco vai dar o lilás. E o marrom mais o vermelho, preto. E o preto mais o preto vai dar vinho. Perceba que, na verdade, o que está sendo falado aqui para nós é que, como nós interpretamos essa Torá e vemos o mundo espiritual daqui para baixo, nós podemos interpretar todas as ações, todas as vidas. Se nós temos um mau olho, um mau olhar, se nós temos o mal, a acusação dentro de nós, o desejo de tudo que é ruim, nós vamos fazer o quê? Vamos então ver esse mundo, que esse mundo é o mal, tá vendo? Aí vamos receber o quê? Não vamos ir para o nível de juntar essa vela aqui, ó, vai estar separada. Então aqui nesse caso a letra Reis é uma letra muito perigosa, tá no nome de Cora, e a letra Num é também perigosa, que é o signo de Escorpião, tá vendo? Então aqui eu tenho Mercúrio e Escorpião. Veja, por isso que toda a história fala de Aharon, que é um planeta, é uma configuração dentro da alma do ser humano, e tudo isso é assim.